Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para comentar o informativo 554 do STJ, no InfoImagens em Pauta. Estou eu aqui, professor Gabriel Queiroz, na companhia do professor Felipe Cadete. Tudo bem, professor Felipe? Tudo em paz. Qual o julgado que você vai comentar? Eu vou comentar dois julgados, professor Gabriel, da segunda sessão do STJ. São dois julgados muito próximos entre si, que eles tratam da desnecessidade do órgão de proteção ao crédito notificar previamente o devedor ou o consumidor quando se tratar de informações públicas veiculadas em cartórios, sejam de protesto ou de distribuição judicial. Ok, muito bem. Professor Flávio, tudo bem? O que você aí nos traz? Tudo tranquilo, sejam mais uma vez bem-vindos ao Info em Pauta do Imagens. Eu trago um julgado da Corte Especial, Gabriel e Felipe, relativo à aplicação da tabela Price nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação. Muito bem. É isso, amigos. Passaremos então agora aos comentários. Ressalto que se trata de um informativo um pouco longo, cheio de julgados importantes, e iniciaremos agora a primeira rodada. Professor Felipe, o que você, então, agora nos traz de mais importante? Bom, são julgados bem interessantes que confirmam a jurisprudência antiga do STJ de Turmas, que agora estão em sede de sessão, e que, como tal, são importantes julgados para fins de concurso, enfim, para fins de inteligência, da interpretação da legislação. O que é que o STJ fez de forma bastante direta? Ele interpretou o parágrafo 2º do artigo 43 do CDC, o que é que diz esse parágrafo 2º do artigo 43? Ele diz que o consumidor tem direito de ser notificado toda vez que ele vai ter dados incluídos na abertura de um cadastro, de uma ficha, de um registro. Ele deve ser comunicado. Em termos práticos, antes do consumidor ser negativado, antes dele ter seu nome sujo, ele deve ser previamente notificado. Mas vinha a seguinte indagação. É muito comum o SPC e o Serasa firmarem convênios com o Poder Judiciário para receber informações de cartórios de distribuição, a fim de que, com essas informações, pudessem negativar aquelas pessoas que figuram como executadas, como réis em ações de busca e apreensão, etc., despejo. E, na questão dos cartórios de protestos, a própria Lei 9492, ela é expressa no artigo 29 e no artigo 30, em dizer que os cartórios, de tempos em tempos, aliás, diariamente, enviarão ao SPC e ao Serasa e outros órgãos informações sobre os protestos lavrados e sobre os protestos cancelados. O que é que o SPC e o Serasa faziam quando recebiam essas informações? Eles negativavam o nome do consumidor, colocando essas informações de que eles tinham títulos protestados contra si, ou tinham ações e ou execuções judiciais contra si ajuizadas, e não notificava o devedor. Aí vinha a indagação dos executados. Isso era correto? Isso violava o parágrafo 2º do artigo 43 CDC? O SJ entendeu que não. Nesse caso, além de uma interpretação meramente literal do dispositivo, o STJ fez uma interpretação sistemática. Ele interpretou todo o ordenamento jurídico para entender que o princípio da publicidade e o direito à informação prevalecem nesse caso. Então, toda vez que você tem informações que constam de cartórios, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, essa notificação, essa comunicação ao devedor é dispensada. Ele colocou basicamente o princípio da informação, vazado no artigo 37 da Constituição, o direito de certidão, que está também no artigo 5º da Constituição Federal, e lembrando a todos que pelo artigo 236 da Constituição, os serviços de notas e registros são serviço público, é uma administração pública de interesses privados, independentemente do cartório ser judicial, de distribuição, ou você ter um cartório extrajudicial, seja ele de notas, ou seja ele de registro. Só pesando essas diversas normas, o STJ entendeu que é dispensível essa notificação. Então, em termos práticos, a negativação do nome do consumidor ou do devedor, quando inspirada em informações dadas por cartórios judiciais ou de protestos, dispensa notificação. E essa negativação ela vai ser rígida e ela constitui um exercício regular de direito que não seja nenhum dano moral. Para que o pessoal de casa guarde bem. E isso que o STJ coloca nesses julgados é uma exceção.
qual é a regra geral que está posta no CDC, que já foi objeto de inúmeras súmulas do STJ. É que, se não se tratar dessas informações provenientes de cartórios públicas e com presunção de veracidade, é necessário sim a notificação. Quando imagine que é o próprio fornecedor que antes de promover a cobrança judicial da dívida, quer usar um meio indireto de cobrança, negativando o nome do devedor. Então, nessa hipótese, será sim necessária a notificação. O STJ é bem pacífico, que essa notificação deve ser escrita, embora dispense até o aviso de recebimento, o AR, é o que consta na súmula 404. Mas, enfim, é isso que o pessoal de casa deve guardar. Professores? Muito bem. Um julgado interessantíssimo, né? Explica uma exceção à regra geral. E, na minha opinião, ficou bem clara a situação. Quer fazer algum comentário, professor Flávio? Eu estou satisfeito com as explicações que o professor Felipe promoveu, porque se trata de uma reiteração de precedentes que já vinham sendo admitidos no próprio STJ, não é isso, Felipe? Então, a importância Exatamente. desse julgado é que termina sedimentando de uma vez por todas esse entendimento que já havia sendo verbalizado em alguns precedentes anteriores. Correto, muito bem. Então, passemos agora a um julgado também muito importante, que será comentado pelo professor Flávio. A gente, enquanto juiz, já teve a oportunidade de debater muito esse tema, essa questão de tabela price em financiamentos, financiamentos bancários de uma maneira geral. Acredito até que se criou um mito, né, da tabela price, são tantos os posicionamentos, as discussões que na verdade a tabela price até virou uma espécie de fantasma aí na vida do judiciário. Mas o que temos aí, professor Flávio? É verdade. O julgado ele é importante por 3 motivos. Primeiro, ele foi decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo de expressão daquela corte. Segundo, ele foi submetido ao regime de recursos repetitivos. Então, construiu-se nele uma tese que deverá ser seguida pelos demais órgãos do Poder Judiciário, embora não haja propriamente um efeito vinculante nessa decisão do STJ, mas é natural que os juízes de primeiro grau, quando recebe a notícia de um julgamento de um recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, há uma tendência natural que aquele entendimento vá ser seguido na primeira e na segunda instância. E, de resto, é um tema pertinente tanto à Justiça Federal como à Justiça Estadual, porque o agente financiador pode ser um banco federal ou um banco privado ou estadual, portanto, tanto a Justiça Federal como a Justiça Estadual julgam temas contratuais onde há a previsão da tabela price como espécie de sistema de amortização, sistema francês de amortização. E o que o STJ decide? De fato, há uma controvérsia a saber se a tabela price, que é um sistema de amortização do saldo devedor, o sujeito faz um contrato, no caso nós temos um financiamento imobiliário, ele vai pagando as parcelas e aquelas parcelas pagas vão ser utilizadas para amortizar o saldo devedor, de acordo com cálculos matemáticos até relativamente complexos, que se chama de tabela price ou sistema francês de amortização. A discussão é, a previsão dessa tabela price gera anatocismo, ou seja, gera juros sobre juros. Nós sabemos que os contratos do sistema financeiro de habitação estabelecidos até a lei 11.977 de 2009 não admitiam a cobrança de juros sobre juros, a capitalização de juros. Isso só foi possível a partir dessa lei de 2009. Como chegam no judiciário diversos contratos anteriores a essa norma, a discussão ainda é pertinente. A tabela price, portanto, gera ou não gera juros sobre juros, gera ou não gera anatocismo, que até então era vedada pela legislação do sistema financeiro e pela interpretação que o STJ fazia da legislação do sistema financeiro de habitação. O STJ concluiu que não é possível prever em abstrato, concluir abstratamente, se a tabela price gera juros sobre juros. E o STJ revela até que entre os matemáticos, dentro da ciência matemática, há opiniões diferentes. É muito comum nós ouvirmos dizer que entre juízes é fácil, entre juristas é fácil haver opiniões diferentes, porque o direito trabalha muito com a interpretação da linguagem dos acontecimentos. Mas nesse caso, há uma divergência entre os próprios matemáticos. O STJ, então, partindo dessa premissa, disse: não é possível, portanto, afirmar
em ordem abstrata, a presença de anatocismo pela simples previsão da tabela Price num contrato de financiamento imobiliário ou em outra espécie também de contrato de financiamento. De modo que é necessária a realização da perícia para a identificação concreta da presença desse anatocismo. No caso concreto, o STJ anula o acórdão recorrido para que se faça a perícia lá na origem, perícia que não havia sido feita, professor Gabriel. É muito bem explicado. Eu, particularmente, eu gosto desse tema de contratos bancários e acho que a solução do STJ, diante da dificuldade dos julgadores chegarem a um consenso, até porque nem os matemáticos, pelo visto, chegam, eu acho que a decisão foi boa, porque pelo menos nos orientou, nos aqui que eu estou falando, enquanto julgador, em relação a uma postura a ser tomada. Eu, particularmente, nos processos de sistema financeiro da habitação, eu consigo, no olho, em grande parte, verificar se teve ou não, mas, a partir de agora, cabe a nós, enquanto julgadores, aplicar o precedente aí do Tribunal da Cidadania. Eu só queria fazer dois comentários. O primeiro deles é que, embora a tese jurídica foi muito bem colocada, que sempre será necessário perícia para dizer se há ou não anatocismo, com base nesse precedente, o fato de você dizer se há ou não anatocismo, o STJ deixou bem claro que seria revolvimento de fatos e de provas, né? Então, assim, num caso concreto, não caberia o STJ dizer se há ou não anatocismo. E um outro detalhe, um comentário mais de natureza econômica, na prática atual, o sistema Price, ele caiu praticamente em desuso. Porque o que acontecia com ele? As prestações começavam bem pequenininhas e com o passar do tempo as prestações iam aumentando. Então a chance do devedor não conseguir arcar e ficar inadimplente era muito alta. O que é que a prática comercial usa hoje? É o sistema de amortização constante, onde as prestações tendem a ser iguais, e você tem um SACRE, que é o sistema de amortização crescente, onde ocorre exatamente o contrário, né? As prestações começam altas e elas vão diminuindo com o passar do tempo. Nesse a chance de inadimplência é bem menor. Só para o pessoal guardar esses conceitos, digamos assim. Muito bom, professor Felipe, mas apenas para trazer ainda um dado de ordem econômica, na verdade, o grande problema é a inflação. Adote-se qual sistema for, se a inflação for baixa, o risco de inadimplemento diminui. Quando a inflação sobe, e isso é uma tendência que a economia atual do país revela, o risco de inadimplemento aumenta. Então, às vezes nós ficamos discutindo qual o melhor sistema de amortização, quando, na verdade, a própria condução da política da economia vai ser o melhor norte para o cumprimento ou não do contrato. Lembrando também, já que colocou nessa questão da inflação, que os contratos de aquisição de imóvel, eles são especiais em relação à legislação em geral. Como em relação a todos os contratos, a correção é de ano em ano, excepcionalmente, se tiver previsto, em imóvel, admite-se a correção de parcelas mês a mês, né? Então, a questão da inflação é bem forte aí, realmente. Tá certo. Bom, agora vamos passar aqui a um julgado que está sob minha responsabilidade. É um precedente da primeira sessão, é o RESP 1.382.751 da relatoria do ministro Og Fernandes. É mais um desses casos envolvendo o Conselho Profissional que tem recheado os informativos do STJ. São situações muito específicas, variam desde discussão sobre qual a atividade jurídica base, para permitir ou não o poder de polícia, o poder fiscalizatório do Conselho Profissional. Nesse caso aqui, não é bem isso. Aqui, a questão seria saber se os conselhos profissionais de farmácia, eles podem ou não exercer fiscalização sobre drogarias e farmácias. A pergunta parece um pouco, como é que se diz, um pouco boba, mas não é, porque a legislação não é bem clara. A própria lei do Conselho Profissional de Farmácia, eu até peço aqui para os nossos ouvintes analisarem, que é a Lei 5991 de 1973, ela tem disposição que cria uma espécie de dupla atividade de órgãos ou entidades públicas. Tem a vigilância sanitária e tem o conselho profissional. Nesse caso específico, a questão é saber se o conselho profissional ele pode fiscalizar as farmácias para verificar se tem farmacêutico em regime integral naquele estabelecimento comercial. Esse é o foco da discussão. Essa obrigação é legal, está prevista nessa lei, que os estabelecimentos têm essa obrigação de ter o profissional responsável em tempo integral no estabelecimento. A questão é saber
se essa fiscalização seria feita pela vigilância sanitária ou pelo conselho profissional. O STJ, ele, a meu ver, acertadamente, ele dividiu as atribuições da vigilância sanitária em relação às farmácias e drogarias e dos conselhos profissionais. A vigilância sanitária ela vai ficar mais adstrita a verificar as condições do estabelecimento comercial para implemento da atividade. Já os conselhos profissionais vão verificar se a comercialização, nesse caso, está de acordo com as normas ou não. Nesse caso, é verificar, na verdade, se está de acordo com aquela norma legal que está prevista na lei específica. O TRF, o acordo originário do TRF, o TRF deu uma interpretação diversa, dizendo que os conselhos profissionais, eles têm a sua atribuição apenas com foco no profissional. Então, eles entendeu o quê? Deve analisar inscrições, se estão ok, e a eventual efetividade do serviço do profissional de acordo com as normas regulamentares e legais. O STJ entendeu que não. O STJ, aplicando a própria lei, ele fez essa distinção entre as duas atividades e decidiu que o conselho profissional ele pode sim verificar se o estabelecimento, que é drogaria ou farmácia, ele tem farmacêutico em tempo integral naquele estabelecimento. Só para fazer um registro final, essa confusão toda, vamos assim colocar, ela ocorreu porque o parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 5991 de 1973, ele tem um dispositivo que diz assim: em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sobre a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Aqui, no caso, o estabelecimento comercial tentou se valer desse dispositivo que é bem específico, ele trata aqui da falta, de quando houver falta do profissional de farmácia na localidade, para aí sim autorizar a atuação da vigilância sanitária e, com base nisso, tentar se furtar a aplicação da penalidade aqui que estava sendo cobrada via execução fiscal. O STJ entendeu que não, a meu ver, muito corretamente, a obrigação é legal, está disposta em lei, e a comercialização em si do produto, de acordo com as normas, sejam legais ou infralegais, na minha opinião, ela está dentro também como é que se diz, do foco da análise farmacêutica, vamos assim colocar. Basicamente é isso, se trata de um recurso repetitivo e, portanto, da primeira sessão, é um caso que merece toda a atenção. E me parece que esse raciocínio, então, poderá ser estendido a outros conselhos de fiscalização. Esse julgado é importante também por isso. O raciocínio aí revelado se aplicaria não apenas ao conselho de farmácia, mas àqueles relativos a outras profissões. O país está povoado de conselhos de profissões, conselho de administração, conselho de medicina, conselho até de educação física, até conselhos de músicos nós temos. Então, me parece que a atividade do conselho se dirigirá não apenas ao profissional, como também à própria pessoa jurídica onde aquele profissional presta serviço. Muito bem. Professor Cavete? Não em relação ao julgado, mas em relação ao julgado anterior, só para não ficar no vazio, em relação à correção monetária, o artigo 28 da Lei 9069, que é a Lei do Plano Real, ela coloca em princípio que os contratos de trato sucessivo admitem correção monetária, desde que em periodicidade não inferior a 1 ano. A Lei 10931 de 2004, no artigo 46, autoriza que operações de financiamento envolvendo imóveis tenham correção mensal, desde que o prazo do contrato exceda 36 meses. Posteriormente, essa autorização de correção mensal, ela foi ampliada até mesmo para entre particulares. Você não precisa mais ter instituição financeira, desde que o contrato envolva um bem imóvel. Essa autorização genérica, por fim, está no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 9514. Só para o pessoal de casa guardar. Ok. Encerrando essa primeira rodada do Info Imagens em Pauta Informativo 554,
Nós convidamos todos para que nos acompanhem na segunda rodada, que virá a seguir também com julgados bem interessantes. Eu agradeço ao professor Felipe Cadete, ao professor Flávio. Até logo mais.